Nós chegamos hoje no 44º dia, e o tema da manhã de hoje é o que é fundamental. Hoje nós entramos no capítulo 8 de Neemias, e hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental, tá? O que é fundamental? Tá? O que é fundamental? E nós chegamos nesse ponto quando o povo toma uma posição. É muito interessante, porque até aqui, até esse momento que nós chegamos, até o capítulo 8, sempre foi Neemias que esteve à frente, sempre foi Neemias que teve a ideia, sempre foi Neemias que motivou, sempre foi Neemias que juntou as pessoas, sempre foi Neemias que reuniu todo mundo, que estabeleceu uma meta, um propósito. Mas quando a gente chega no capítulo 8, o capítulo 8 parece que é uma resposta do povo, sabe? Parece que o povo dá uma resposta a tudo aquilo que Neemias fez. E no capítulo 8, o povo ele se ajunta. O povo se ajunta. E o povo se ajunta, na verdade, tem dois momentos aqui no livro de Neemias que o povo se junta. O primeiro momento é para construir. Lembra, para reconstruir os muros? No capítulo 3, o povo se junta para reconstruir os muros. Só que eles se juntam assim. Cada um, estão todos no mesmo projeto, estão todos no mesmo propósito, só que cada um cuidando da sua parte, cada um cuidando da frente da sua casa, cada um cuidando. Imagina uma rua que tem várias casas e nós vamos restaurar aquela rua, vamos reconstruir aquela rua. Então, cada um cuida e reconstrói da frente da sua casa. Né? Cada um reconstrói a frente da sua casa. Certo? Então, no capítulo 3 foi isso. Estavam todos juntos reconstruindo, cada um reconstruindo na frente da sua casa. Então, eles se juntaram para reconstruir. No capítulo 8, o povo se junta. Só que dessa vez, não chamado por Neemias. Olha, vamos se juntar. Não, foi o povo que tomou a iniciativa. E o povo ele se junta dessa vez no mesmo lugar. Eles se juntam numa praça, no mesmo lugar. E eles se juntam com um propósito. E o propósito deles é o propósito de ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir aquilo que é fundamental. E há duas perguntas no coração do povo quando eles se juntam. Há duas perguntas que estavam no coração do povo. O que ouvir? E quem ouvir? Porque haviam naquela época muitas vozes, haviam muitas ideias. Lembra que o povo tinha ficado na Babilônia há 75 anos? Muitos estavam morando em outros lugares, tinham contato com outros povos, com outros deuses, com outras ideologias, com outras doutrinas, com outras religiões. O povo que tinha ficado em Jerusalém estava todo misturado, tinha gente de tudo quanto é lugar morando em Jerusalém. Então, eles tinham muitas informações, sabe? Faz isso, não, o melhor é fazer isso, não, o melhor é fazer aquilo, não, o melhor é servir assim, o melhor é servir daquele jeito, o melhor é fazer daquele modo, certo? Não, faça assim que dá certo, não, assim não dá certo, faça desse jeito, sabe? Eram tantas informações, e chegou uma hora que o povo diz, não, peraí, nós precisamos nos organizar, nós precisamos centrar a nossa vida. Nós estamos com informações demais, nós precisamos filtrar. O capítulo 8 de Neemias é o momento em que a nação dos judeus, a nação de Israel, o povo de Deus, eles passam por um grande filtro. E esse filtro, ele tem dois polos fundamentais, que é o que nós vamos ouvir e quem nós vamos ouvir. Tá? E, gente, isso aqui é extremamente importante para a minha vida e para a tua vida também. Nós precisamos fazer essa pergunta. O que nós vamos ouvir? Porque nós estamos vivendo uma época também de muitas informações. O que nós iremos ouvir? Quem nós iremos ouvir? Quem que você vai ouvir? Quem que vai falar ao teu coração? Porque vamos pegar mesmo a palavra de Deus, mesmo a Bíblia, né? Mesmo aqui a palavra de Deus. Tem muita gente que fala da palavra de Deus. Mas nem todo mundo fala da palavra de Deus como deveria falar. Então, são duas respostas que eu preciso dar. O que eu vou ouvir? No meio de tantas vozes, o que eu vou ouvir?
eu vou ouvir a palavra de Deus. Foi essa a decisão que o povo tomou. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Foi essa a decisão que o povo tomou lá. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Capítulo 8, ele é todo dedicado a um povo que se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então, no meio de tantas palavras, de tantas doutrinas, de tantos pensamentos, de tantas religiões, de tantos deuses, eles falaram, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essa foi uma decisão importante. Mas eles tomaram outra decisão. A quem nós iremos ouvir? E aí, eles pediram para Neemias, para que Neemias chamasse e convocasse Esdras. Porque Esdras era um escriba. Esdras era um conhecedor da palavra de Deus. Ele era um profundo conhecedor. Assim como Neemias foi um instrumento de Deus para vir da Babilônia e reconstruir os muros de Israel e trabalhar com o povo de Deus do modo que ele trabalhou, Neemias veio, reconstruiu os muros de Jerusalém, motivou o povo, reuniu o povo, agregou o povo, lutou contra os inimigos. Neemias foi um líder fantástico. Só que na hora de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, Neemias diz, agora eu conheço alguém que sabe mais do que eu, que é mais bem preparado para ministrar o coração de vocês do que eu. Neemias tinha o seu ministério, tinha a sua função. Mas na hora de ouvir a palavra de Deus, ele diz, tem alguém que tem esse ministério, tem alguém que recebeu de Deus essa graça e que vai compartilhar com vocês com autoridade a palavra de Deus. E aí que o povo pede para que Esdras venha, para ler a palavra de Deus e para compartilhar a palavra do Senhor. E aqui o povo, eles fazem 3 coisas. Eles ficam por 8 dias ouvindo a palavra de Deus. 8 dias. 8 dias ouvindo a palavra de Deus. Sabe quanto tempo que eles ouviam a palavra de Deus? Eles ouviam em pé por 6 horas. 6 horas, desde do alvorecer até ao meio-dia. Eles começavam o dia ouvindo a palavra de Deus. Todas as manhãs, eles corriam para a praça. E todas as manhãs, o Esdras, ele preparou um púlpito de madeira e ele falava com o povo a palavra de Deus. Quem que estava ouvindo? Homens, mulheres e crianças. As crianças que tinham entendimento, elas iam também para ouvir a palavra do Senhor. Olha que tremendo, gente. Eles pararam para ouvir a palavra de Deus, para buscar a presença do Senhor, no mesmo propósito. E o que eles faziam ali? Eles ouviam a palavra de Deus. Esdras, ele expunha a palavra de Deus. Ele interpretava a palavra de Deus de um modo que todos podiam ouvir. E Esdras também aplicava essa palavra à vida de todos. Fazia uma aplicação. Ajudava cada um a fazer uma aplicação para a sua própria vida. É justamente o que a gente faz aqui todas as manhãs. O que a gente faz toda manhã? A gente lê a palavra de Deus. Nós começamos nosso dia assim, ouvindo a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus, de um modo que todos possam entender. E esta é o grande trabalho que eu procuro fazer aqui, fazer com que você entenda a palavra de Deus que está sendo aplicada, explicada para você aqui. E nós procuramos fazer uma aplicação para a nossa vida. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo a palavra, nós estamos interpretando essa palavra para a nossa realidade e aplicando na nossa vida. Entendendo a palavra e aplicando a palavra de Deus na nossa vida. E foi essa decisão que o povo tomou ali, junto com Neemias. Tá? Nós vamos começar, vamos ler o verso de número 1. Olha o verso de número 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como num só homem, na praça, diante da porta das águas. Olha só. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Ficou todo mundo junto. Você já ouviu falar que nós todos somos um só corpo em Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Nós nos unimos como um só corpo. Eu e você somos o corpo de Cristo. Nós todos aqui reunidos somos o corpo de Cristo. Então foi dessa maneira, o povo se reuniu como um só corpo. Nós aqui somos um só corpo. E eles se reuniram com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés,
que o Senhor tinha prescrito a Israel. Ou seja, eles tinham entendimento de que havia uma palavra de Deus que foi escrita para o povo de Israel, e eles disseram para Esdras: traga a palavra de Deus e leia para nós, interprete para nós e nos ajude, porque nós queremos aplicar a palavra de Deus para a nossa vida. Agora, gente, olha só aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, o povo se juntou, o povo se reuniu, foi o povo que se reuniu, foi iniciativa do próprio povo, foi a sede do povo que fez com que eles se reunissem, para que eles pudessem observar aquilo que era fundamental, tá bom? Estavam todos ali, homens, mulheres e crianças, as crianças que conseguiam ter entendimento, no mesmo propósito. Qual que era o propósito deles? Ouvirem a palavra de Deus. Qual que é o nosso propósito aqui toda manhã? Ouvirmos a palavra de Deus. Da alva, ou seja, do amanhecer até o meio-dia, eles ficavam por cerca de 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Hoje tem gente que se fala 15 minutos, a pessoa já acha que falou demais. Se fala meia hora, acha que já falou demais. Sabia que tem gente que não vai na igreja porque acha que demora demais o culto? Tem gente que é assim. Não vou na igreja porque acho que demora demais. Beleza, cada um, cada um. Mas aquele que tem sede, Jesus diz: vem a mim e beba. E beba em abundância, porque tem água em abundância, né? Então, que Deus abençoe muito a nossa vida, né? O povo estava 6 horas em pé ouvindo a palavra, né? E eles ouviam a palavra de espírito, alma e corpo. Ou seja, eles estavam totalmente integrados, totalmente ligados, totalmente direcionados para ouvirem a palavra de Deus. Isto é espetacular, tá? O ajuntamento foi espontâneo, tá? Quando a gente lê o texto bíblico, nós vemos que não houve indicação de ninguém, não houve... ninguém acabou forçando eles ou induzindo eles a se reunirem. Foi o próprio povo que disse: nós precisamos. Foi espontâneo. O povo disse: nós precisamos ouvir a palavra. Você sabe que essa é a melhor maneira de você voltar o teu coração para Deus. Quando você toma a iniciativa e diz: eu quero Deus na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida. O povo se ajuntou de modo espontâneo, né? Aquele encontro, o ajuntamento foi coletivo. Por quê? Porque tinha gente de todo tipo, né? Homem, mulher, adulto, criança, idoso, né? Tinha... todo mundo estava ali. Foi todo mundo. Foi coletivo, porque foi todo mundo. Não foi um grupo seleto. Vai ser só para os líderes, ou vai ser só para os homens, ou vai ser só para as mulheres. Não, foi para todos. Reuniu todos. Assim como a gente faz na comunidade, na igreja, a gente reúne a todos para ouvirem a palavra do Senhor, para serem ministrados. Tá? O encontro, o ajuntamento foi harmonioso. Por quê? Porque havia uma harmonia, havia um propósito, havia um sentido, e todos estavam ali em harmonia. Todo mundo ali estava com o mesmo olhar, todo mundo ali estava com o mesmo objetivo, todo mundo ali estava eu imagino que um ajudando o outro. De repente o Esdras falava alguma coisa e alguém não entendia, aí quem estava do lado diz: que ele está querendo dizer isso, né? É mais ou menos como a gente faz aqui, não tem um espaço de comentários? Aí a gente está fazendo os comentários, de repente eu falo alguma coisa da palavra de Deus aqui, e aí você diz assim, aí alguém fala: eu não entendi, daí o outro pega e explica para ele. Acontece isso aqui, eu já vi nos comentários, alguém explicando o que eu falei aqui para alguém que está aqui com a gente, né? É harmonia, nós estamos aqui em harmonia. E o ajuntamento proposital, porque havia um propósito. Qual que era o propósito? Eles se reuniram com o propósito de ouvirem a palavra de Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam aquilo que era fundamental, tá? Então havia um propósito. É como nós aqui, nosso ajuntamento. Nós fizemos um ajuntamento aqui nessa manhã, a gente faz todo dia. Esse ajuntamento é espontâneo, porque você entrou porque você quis, você sentiu no teu coração o desejo de entrar, foi espontâneo. Ele é coletivo, porque nós temos pessoas aqui de vários lugares, nós temos pessoas aqui que vão em vários tipos de comunidade cristã, nós temos pessoas aqui com histórias completamente diferentes. É coletivo, porque nós todos estamos juntos aqui. É harmonioso, porque nós todos estamos aqui juntos, ajudando uns aos outros. E é proposital. Por quê? Porque nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito nessa manhã? Buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a presença do Senhor na nossa vida, tá? Agora vamos lá. A atitude do povo. A atitude do povo.
Qual foi a atitude que o povo teve naquele dia? O povo estava atento, ouvidos atentos, ouvidos atentos. Eu gosto que você faça comentários, eu gosto que você interaja com as pessoas, mas nunca perca a tua atenção. Nunca perca a tua atenção. Tem gente que gosta de ficar quietinho porque diz, olha, eu quero ficar atento. E tem gente que consegue conversar, escrever e ficar atento. Mas não se distraia. Não se distraia. Não. Os ouvidos têm que estar atentos àquilo que está sendo ministrado. Porque se esse é o propósito, se o propósito é ouvir a palavra de Deus, se o propósito não é se reunir com um grupo para conversar, mas para ouvir a palavra de Deus, o propósito maior nosso, então foque, ouvidos atentos. Você precisa ouvir. Mente desperta. A mente tem que estar despertada para isso. Não dispersa, desperta, tá? Mente desperta. É diferente de mente dispersa. Uma mente dispersa é uma mente que está olhando qualquer coisa, de repente passa ali um passarinho, de repente um bichinho, de repente cai alguma coisa, é uma luz que está ali, chama a tua atenção, tudo chama a tua atenção. Isso é uma mente dispersa. Uma mente desperta é uma mente que está ligada, que está ali compenetrada, que está pensando, que está refletindo naquilo que está sendo dito, tá? Então o povo tinha ouvidos atentos, mente desperta, tinha reverência, porque eles tinham respeito, né? Tem lugar que as pessoas não têm muito respeito com a palavra de Deus, não têm muito respeito com as coisas de Deus, não têm muito respeito com o momento que a gente está, certo? Nós precisamos ter respeito, a gente precisa respeitar, nós precisamos manter o respeito. O fato da gente ser espontâneo, da gente ser agradável, o fato da gente ter liberdade na casa de Deus, na presença de Deus, o fato da gente ter liberdade para conversar com Deus, para chegar diante de Deus e dizer, pai, sabe, meu paizinho, meu papai, o fato de você conseguir chegar diante de Deus e tratar Deus com intimidade, não significa que você não tem que ter reverência. Nós temos que nos lembrar que Ele é Deus e que nós somos o seu povo, nós somos os seus filhos, nós somos os seus servos. O povo, ele se colocava em pé numa atitude de reverência a Deus. Eles não ficavam atrapalhando, eles não ficavam se distraindo, eles não ficavam lidando com aquele momento como se fosse um qualquer momento. Eles não lidavam com aquele momento como se qualquer pessoa estivesse falando, ou como se estivesse sendo dito qualquer coisa. Era a palavra de Deus que estava sendo explicada, era a palavra de Deus que estava sendo apresentada, era a presença de Deus viva naquele lugar, era o Espírito Santo de Deus agindo no meio de todos, e era necessário ter reverência. O povo se reuniu em atitude de reverência a Deus. E 4, o povo reuniu em atitude de adoração. É muito interessante, se você olhar, se você ler, nós não vamos ler o capítulo 8 todo de Neemias, mas eu quero que você leia, tá? Durante o dia, hoje, fica como tarefa, você lê o capítulo 8 de Neemias. Leia o capítulo 8 de Neemias hoje, tá? Leia o capítulo 8 de Neemias. E você vai ver que todos esses elementos aqui estavam presentes. Então, quando eu vou para aquilo que é fundamental, quando eu me volto para aquilo que é fundamental, eu preciso ter no meu coração essa atitude. Qual que é a atitude que você tem que ter com a palavra de Deus? Lembrando, gente, que é a palavra de Deus que vai dar um norte para a tua vida. É a palavra de Deus que vai te guiar. É a palavra de Deus que vai te instruir. É a palavra de Deus que vai tirar você dos caminhos errados e que vai colocar você no caminho certo. É a palavra de Deus que vai te dar a vitória. É a palavra de Deus que vai te levar, te conduzir por um caminho abençoado e próspero. É a palavra de Deus que vai mudar a tua história. É a palavra de Deus. Deus, através da sua palavra, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura, Ele liberta. Mas é necessário que você se disponha a ter ouvidos atentos. Meu ouvido tem que estar atento à voz de Deus. Aquilo que Deus está querendo falar comigo. Você sabia que Deus fala com você durante o dia de muitas maneiras? Deus fala com você através da natureza.
Deus fala com você através de pessoas. Deus fala com você através de circunstâncias. Deus fala com você através da palavra. Peça para Deus te dar sensibilidade. Diga para Deus nessa manhã: Deus, torna meus ouvidos sensíveis. Torna, Senhor Deus, o meu olhar sensível. Torna, Senhor Deus, a minha mente sensível. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Uma das coisas bonitas que tem na Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente olha a Santa Ceia. Vamos olhar para a Santa Ceia. A Santa Ceia é que Jesus deixou para nós, para nos ensinar a respeito do seu sacrifício. Quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente percebe que naquele momento em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos partindo o pão, nós estamos bebendo do cálice. Naquele momento, nós usamos todos os sentidos, voltados para o mesmo propósito, para o mesmo lugar, para o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Você já parou para pensar isso? Quando você está participando da Santa Ceia, você olha, você vê o cálice, você vê o pão e lembra do sacrifício de Cristo. Você ouve a respeito do sacrifício de Cristo. Você toca o tato, você toca nos elementos, você toca no cálice, você toca no pão. Você sente o paladar, na hora que você come o pão, na hora que você bebe. E você sente o cheiro do vinho. Você sabe que uma das coisas que me encanta é o cheiro do vinho, do suco de uva, na hora que eu vou participar da ceia. Na hora que eu aproximo aquele cálice, que eu sinto aquele cheiro, eu lembro do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário em meu lugar. Até mesmo quando eu estou em algum lugar, por exemplo, eu vou tomar lá um suco de uva, por exemplo. Meus filhos gostam muito de suco de uva, então sempre tem em casa. Aí você coloca lá o suco de uva. Na hora que ele levanta aquele cheiro, não tem como você não se lembrar da Santa Ceia, do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Sabe, isso daí é sensibilidade, é ouvidos atentos, é mente desperta, é uma mente que está focada, que foi despertada para ouvir, para entender, para refletir sobre Deus e sobre a sua palavra. Sabe, ter reverência. Eu estou diante da palavra de Deus. E adoração. Adorar a Deus pela sua palavra. Foi isso que o povo fez naquele dia. E é isso que Deus, ele nos convida para que nós estejamos fazendo. Amanhã nós vamos continuar esse assunto que está muito legal e nós temos algumas coisas muito profundas para falar sobre a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu não perderia por nada a ministração de amanhã cedo, porque Deus vai falar com a gente de modo poderoso, tá? Hoje nós fizemos essa introdução, aprendemos muitas coisas sobre o que é fundamental. Sabe o que é fundamental? É a palavra de Deus. Sabe qual que é o centro de uma celebração? Quando você vai, por exemplo, para uma celebração na tua comunidade cristã, você sabe qual que é o centro de toda a celebração? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro. O centro não são os ritos, sabe? Os ritos da igreja. O centro não são os cânticos, aquele momento de adoração. O momento de adoração é um momento de preparo. Nós estamos preparando a nossa vida em adoração a Deus. O centro de uma celebração não é a oração, aqueles momentos de oração. A oração é uma consequência, porque a gente ouve a palavra e a gente busca a Deus. A partir da palavra de Deus que nós ouvimos. Qual que é o centro da celebração? A palavra de Deus. É isso aqui, gente. O centro da nossa vida é isso aqui, ó, da nossa celebração. A palavra de Deus. A palavra de Deus é, como diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você sabe que a própria igreja, muitas vezes ela se desvia daquilo que é fundamental.
O fundamental da igreja é sempre a palavra de Deus. A atenção maior que nós temos que dar é sempre para a palavra de Deus. Eu já vi pessoas falando assim, eu gosto de ir na igreja por causa do louvor, ou eu vou na igreja para receber a oração. Tudo isso é muito importante, gente, é muito importante. Mas nada sobrepõe ao momento da palavra de Deus. O momento da palavra de Deus é um momento sagrado, é o momento em que nós somos alimentados, é o momento em que Deus fala e nós ouvimos. Quando nós estamos adorando, nós estamos falando. Quando nós estamos fazendo os ritos da igreja, celebrando os ritos da igreja, nós estamos fazendo os ritos. Quando nós estamos ofertando, nós estamos ofertando. Quando nós estamos orando, nós estamos orando. Mas no momento da palavra, é Deus que está falando. É Deus que está falando. Por isso, o centro de toda reunião, o centro de toda a nossa construção, o fundamental é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base sobre a qual nós vamos construir a nossa vida e a nossa história. Se você quiser ter uma vida sólida, se você quiser ter uma vida estruturada, se você quiser ter uma família bem fundamentada, se você quiser reestruturar toda a tua vida, a palavra de Deus deve ser o teu fundamento. Deve ser o teu fundamento. Eu quero terminar fazendo uma ilustração, lembrando uma vez de um pastor que ele estava ministrando, ele estava dizendo para nós que um dia ele era professor, né, de teologia, e um dia um dos alunos perguntou para ele, assim, existem alguns livros que foram escritos agora nos últimos 100 anos, por aí, que são livros muito bons. São livros que falam do amor de Deus, são livros que falam do Espírito Santo, são livros que falam do poder de Deus, da graça de Deus. O menino dizendo para ele, são livros tão importantes, professor, que você lê esses livros e você vê ali a palavra de Deus exposta. É Deus falando ali nesses livros. Aí ele falou, por que esses livros não podem estar dentro da Bíblia? Por que a gente não pode pegar esses livros que foram escritos, que falam coisas tão bonitas, tão lindas de Deus? Por que a gente não pode pegar esses livros e colocá-los aqui na Bíblia? A resposta do professor foi a seguinte, porque não tem necessidade. Esses livros foram escritos baseados nesse aqui. Baseados nesse aqui. Esses livros maravilhosos que você lê de teologia, de história da igreja, esses livros que falam da fé, que falam do amor de Deus, esses livros que falam sobre como você pode ter uma vida extraordinária, todos esses livros fantásticos que foram escritos por homens e mulheres de Deus no nosso tempo ou em qualquer outro tempo, eles são fantásticos. São palavra de Deus também, mas eles não têm necessidade deles estarem aqui. Porque esses livros, quando foram escritos, eles foram escritos inspirados naquilo que está escrito aqui. Porque a Bíblia, ela é o começo e o fim. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Não falta nada na Bíblia. Não falta nenhuma informação para a tua vida. Tudo que eu e você precisamos está aqui na palavra de Deus. E se você quiser viver uma vida saudável, se você quiser viver uma vida bem fundamentada, se você quiser reconstruir a tua vida e manter a tua vida reconstruída, firme o teu coração e a tua vida na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Aqui está a resposta. Eu não sei quais são as tuas perguntas, mas eu sei qual é a resposta. Eu não sei quais são as perguntas que você tem feito no teu coração, quais são os questionamentos que você traz. Mas eu sei qual é a resposta. A resposta está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração nessa manhã é que Deus te alimente através dessa palavra. Que você ame essa palavra. E que você busque fundamentar a tua vida. Crescer e desenvolver a tua vida na palavra. Encerro lendo com você, ou lembrando aqui, né,
recitando o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que você fizer será bem sucedido. Essa é a palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida. Bem-aventurado aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. Aqueles que têm prazer na palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta manhã tão poderosa, tão cheia da tua graça, do teu poder, do teu amor. Sou grato pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, celebrando comigo o teu amor. Hoje, estamos juntos, Deus, em torno da tua palavra, buscando a tua presença. Estamos aqui, Senhor Deus, numa atitude de reverência. De modo espontâneo, nós estamos aqui, desejosos, sedentos, famintos da tua palavra. Queremos, Deus, ouvir a tua palavra e compreender a tua palavra. Trazer a tua palavra para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Compartilhar a tua palavra uns com os outros. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por este povo sedento que o Senhor colocou aqui. Pessoas que amam a tua palavra e que desejam ouvir a tua palavra, desejam aprender a tua palavra e vivê-la. Abençoe, Deus, a cada um. Derrame, Deus, do teu espírito e do teu poder, da tua graça sobre nós. Nos orienta, Deus, nesta manhã e nos conduz através do teu Espírito Santo. Abençoe cada um que está aqui, Pai. Dá entendimento para cada um que está aqui. Coloca sede no coração, fome no coração de cada um aqui pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra esse povo. Unge esse povo. Transforma a vida desse povo através da tua palavra. Enche-nos, Deus, com a tua graça e com o teu poder. Nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de estar aqui, abrindo a tua palavra, lendo e bebendo, Pai, dessa fonte maravilhosa. Obrigado, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor a vida de todos os meus irmãos e irmãs, pedir a tua bênção nesse dia, pedir, Deus, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um. A tua palavra que é viva, é eficaz, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que instrui, a tua palavra que muda histórias, a tua palavra que faz milagres, a tua palavra, Senhor Deus, que revivifica, Senhor Deus, a tua palavra que restaura, a tua palavra que ressuscita, a tua palavra que traz à vida novamente, Deus. A tua palavra que cura todas as enfermidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Nós queremos viver a tua palavra. E eu peço que a tua palavra seja derramada, seja ministrada, e que haja entendimento de cada um aqui, Senhor, de cada família aqui, Pai. Enche esta casa com a tua palavra e com o teu poder, em nome de Jesus. Espírito Santo, age poderosamente e realiza os teus milagres através da palavra do Senhor na vida de cada um de nós. Nós rogamos e pedimos a ti, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Tá bom? Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Nos dá entendimento e compreensão. Abençoe também, Deus, cada lar, cada casa que está aqui. Abençoe todas as orações que foram feitas aqui, todas as orações que foram pedidas aqui. Deus, que o Senhor esteja olhando para cada necessidade e abençoando nesse dia. Todas as orações que foram feitas sejam recebidas no teu altar. Todas as necessidades que estão sendo apresentadas ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor coloque o teu olhar de graça. Cura os que precisam ser curados. Restaura os que precisam ser restaurados. Prospera aqueles que precisam ser prósperos. Protege aqueles que precisam da tua proteção. Derrama o teu poder e a tua graça sobre nós nesta manhã, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que
Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e